Todo mundo sabe que o cinema é uma arte bem cara e complicada de se produzir. Não é todo mundo que tem os recursos necessários para conseguir tirar suas ideias do papel. E com a crescente popularidade dos jogos, nós vemos essas duas mídias se convergindo bastante. Já houve adaptações de filme em jogos e adaptações de jogos em filmes, que até um tempo atrás era sinônimo de coisa ruim. Contudo, existe um fenômeno pouco comentado que junta filmes e videogames, o qual, apesar de existir há algum tempo, foi potencializado pela internet, principalmente pelo YouTube, que no caso são filmes criados dentro de jogos. Isso pode parecer um conceito pouco estranho, mas é impressionante o que esse mundo pouco explorado pode proporcionar. Então, sem mais explicações, peço que vocês me acompanhem para conhecer o mundo dos filmes feitos dentro de jogos. Acredito que quando você leu esse título, um nome pode ter vindo à sua mente, o Machinima. E não, eu não estou exatamente falando daquela empresa que o logo dela aparecia em muitos vídeos antigamente, apesar dela ter uma intrínseca relação com o tema, mas sim de um gênero de vídeo que se trata de contar histórias dentro de um jogo, às vezes se utilizando de mods para dar mais liberdade ao criador para contar a sua história. Mas começando do início, esse universo tem suas origens traçadas a uma subcultura chamada Demoscene. Essa subcultura surgiu lá nos anos 80, dentro de grupos de entusiastas de tecnologia. Durante essa época, programadores e artistas musicais e visuais se juntaram para criar algo que eles chamavam de demos. Demos são basicamente uma espécie de vídeo feita a partir de elementos gráficos como elementos em 3D, criando animações rudimentares. Esses gráficos psicodélicos eram usados especialmente em algo chamado Crack Intros, que é o nome dado a uma animação que era inserida em softwares craqueados. Elas serviam meio que para ser uma espécie de assinatura de um grupo de crackers para marcar que foram eles que conseguiram piratear aquele programa primeiro. Porém, ao passar do tempo, o Demoscene se separou da cena de craqueamento de softwares e realmente se tornou uma subcultura focada na criação desses visuais gerados por computador. E eles tratavam isso como uma espécie de esporte mesmo, sempre tentando levar o processamento desses computadores ao limite, sendo que muitos que iniciaram produzindo para essa cena acabaram por trabalhar na indústria de jogos, em praticamente todas as áreas, na programação, na música ou no design, como é o caso da desenvolvedora finlandesa Remedy, conhecida por jogos como Alan Wake, Control Break e Control. Ela foi fundada por ex-criadores de demos. Logo, foi na subcultura do Demoscene que surgiu os primeiros experimentos com vídeos produzidos por computadores. Mas quando se fala em produzir filmes dentro de videogames, nós temos que falar de um dos jogos que foi predecessor nesse conceito, o game Stunt Island, lançado pela Disney Interactive Studios em 1992 para o MS-DOS. Stunt Island é um jogo de simulação de voo que se difere por possuir uma mecânica de poder criar cenas cinematográficas dentro do próprio jogo, o que possibilitou os jogadores criarem curtas dentro dele. E vendo alguns deles é possível notar que era possível fazer bastante coisa nesse jogo, apesar das suas limitações, como é o caso do curta Teens Love Linda, Jimmy Bondle e até uma recriação do trailer do filme Top Gun Maverick, que estranhamente é bem fiel ao material original. E em 1995, a Microsoft lançou o programa 3D Movie Maker, que tinha como objetivo ser um software que dava a possibilidade de criar animações com certa facilidade, disponibilizando vários modelos, tanto de personagens quanto de cenários e objetos, também dando a possibilidade de colocar modelos novos através de mods esses que são feitos até hoje. Esse programa, inclusive, é responsável por simplesmente um dos meus vídeos favoritos do YouTube. E o 3D Movie Maker ganhou certa popularidade recentemente graças a streams feitas pelo streamer Vag Skeleton Joe, que ao longo de 15 lives criou um curta narrando a história dramática envolvendo Mario e Luigi, com participações de muitos personagens da cultura pop. E também existe uma versão desses softwares com personagens da Nickelodeon que foi lançado em 1996. E outro marco muito importante foi o jogo Doom, que foi um precursor em diversos campos.
Um deles foi na maior liberdade dada ao jogador, como na criação de mapas personalizados, em que muitos deles contavam uma história completamente nova, e principalmente na possibilidade de poder gravar a gameplay do jogo. E foi em um outro jogo da ID Software que o conceito do Machinima finalmente veio à luz, em 1996, quando um grupo chamado Rangers fez algo até então inédito. Se utilizando do jogo Quake, que lançou no mesmo ano, eles produziram um curta chamado Diary of a Camper, o qual é considerado o primeiro machinima da história. Essa gravação se difere de uma gameplay multiplayer normal do jogo por justamente contar uma história através do que o jogo oferece, com cada jogador interpretando um papel dentro daquela narrativa que é mostrada a nós através de uma câmera que não vem de nenhum jogador, e o diálogo dos personagens é mostrado a nós através do chat da partida. O filme segue a história de um grupo que vê dois dos seus membros serem mortos por um camper na parte superior do mapa. Logo, os outros resolvem atacar e matar o inimigo para logo descobrirem que ele se tratava do John Romero, um dos criadores de Quake. Esse projeto, além de ser considerado o primeiro machinima da história, também influenciou a criação de centenas de filmes feitos dentro do Quake. Inclusive, é possível encontrar muitos deles no YouTube atualmente, sendo que esse movimento na época ainda era conhecido apenas como Quake Movies, e esse termo foi usado por um tempo para se referir ao que nós chamamos de machinima. O termo machinima em si ficou popular principalmente após o lançamento da empresa Machinima, e o nome é a junção das palavras machine e cinema, e a partir daí o gênero começou a ganhar popularidade. No início dos anos 2000 foi fundada a Machinima Inc., que é a mesma network que dominou o YouTube no início da década de 2010. A empresa surgiu inicialmente como um site que hospedava uma variedade de coisas relacionada a videogames, incluindo machinimas, e até o próprio Steven Spielberg, em 2001, teria usado o jogo Unreal Tournament modificado para pensar algumas cenas para o seu filme AI, Inteligência Artificial, do mesmo ano. E voltando a falar da empresa Machinima, ela teve um fim complicado em 2019, já que após o fechamento dela, o seu canal do YouTube, que possuía milhares de vídeos feitos por diversos criadores, teve todos eles privados. O canal ainda está de pé, mas grande parte do seu conteúdo foi perdido, já que alguns deles apenas estavam disponíveis nesse canal. O estilo de vídeo machinima ficou bastante popular no YouTube, principalmente lá no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Muitos dos jogos que eram utilizados para contar essas histórias eram também jogos de tiro, como é o caso de Halo e Team Fortress, seguindo o legado do gênero que surgiu em um jogo desse tipo. E também os jogos da franquia The Sims são bem conhecidos por conter milhões de vídeos contando histórias dentro do jogo, que, dado ao seu formato, é bastante propenso a esse tipo de conteúdo. Mas definitivamente, o jogo que elevou os machinimas a outro patamar foi o Minecraft. Não é preciso dizer que o jogo da Mojang revolucionou e até certa escala continua revolucionando a produção de conteúdo na internet, seja as gameplays comentadas, seja clipes musicais e também machinimas. Eu não encontrei qual foi o primeiro dentro do Minecraft, mas definitivamente machinimas de Minecraft aqui no Brasil podem ser traçados até o canal Tasercraft, que não foram exatamente os primeiros, porém as suas séries se tornaram clássicas, como é o caso de Herobrine a Lenda e Fuga da Prisão, que se você era criança ou pré-adolescente nessa época, é bem possível que você tenha memórias com essas séries. Atualmente é possível ver que os machinimas não têm a mesma popularidade que já tiveram algum dia, sendo algo que se vê geralmente sendo feito como um conteúdo voltado para o público infantil. Contudo, apesar disso, existe um movimento bem obscuro que nos dá uma nova visão sobre esse tipo de arte. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo para falar de um cineasta americano chamado Phil Solomon, que era conhecido pelos seus curtas experimentais, em especial filmes que ele fez utilizando o jogo GTA San Andreas. Exatamente.
Solomon possui 3 curtas em que ele produziu inteiramente dentro do GTA San Andreas. 2 deles se chamam Crossroad de 2005 e Rehearsal for Retirement de 2007. Esses 2 curtas parecem uma jogatina do jogo enquanto você está viajando em certas substâncias. Neles vemos o CJ em uma realidade surreal criada dentro do jogo. No primeiro, temos um foco em uma arma, digamos, bem esquisita do jogo, o buquê de flores, que não tem muita importância no GTA San Andreas em si, mas nesse curta é um elemento central. Também temos um curta chamado Last Day in a Lonely Place de 2007, que explora por 20 minutos o sentimento de solidão em mundos virtuais, com uma atmosfera bem sombria. O que dá para dizer também que o cineasta foi um pioneiro em uma discussão que só surgiu recentemente sobre o sentimento de vazio e solidão dos jogos. Não é muito fácil dizer em palavras o que esses trabalhos passam, mas definitivamente eles são uma das coisas mais diferentes que eu já vi. Além desses projetos se utilizando do GTA San Andreas, existe um curta chamado Psalm 4 Valley of Shadow, de 2014, que também foi feito utilizando um videogame. Eu não encontrei exatamente qual jogo foi utilizado, mas parece que foi Skyrim. E ainda anteriormente a esses curtas utilizando do GTA San Andreas, outro filme experimental foi feito pela cineasta Peggy Awishi, que em 2001 se utilizou do Tomb Raider para realizar o curta She Puppet. She Puppet se trata de uma gameplay de Tomb Raider com uma narração da diretora que reflete sobre a identidade e moralidade, comentando sobre a representação da personagem e o seu papel dentro daquele mundo virtual, já que apesar de ser uma gameplay do jogo, durante o curta o jogador evita fazer a missão dada pelo jogo. Esses trabalhos deram origem a um termo chamado Machinima Avant-Garde, ou Machinima de vanguarda, que é atribuído a trabalhos experimentais se utilizando de videogames. E mesmo sendo um movimento bem nichado, muitas produções foram feitas, muitas delas inspiradas principalmente nos trabalhos do Phil Solomon. Um deles foi uma série chamada Molotov Alma e a sua busca pelo seu criador, criada por Douglas Gayton. Isso se trata de uma série documental de 10 episódios que acompanham um avatar chamado Molotov Alva dentro do Second Life. E falando de projetos mais recentes, temos os trabalhos do diretor holandês Bram Ruiter, que foi muito inspirado no Phil Solomon, já que ele também se utiliza dos jogos da franquia GTA para criar curtas e experimentais, como é o caso do projeto Perpetual Spawning de 2018, que foi criado dentro do GTA 4, se aproveitando de um glitch que fazia os NPCs começarem a spawnar de forma aleatória e sumir rapidamente, o que cria um cenário bastante surreal. E um dos mais bizarros que eu encontrei em uma lista do Letterboxd catalogando esses tipos de filme foi um feito no Pro Evolution Soccer mostrando os jogadores dançando após um gol por 1 minuto. Ele foi feito pelo Miguel Gomes em 2004 e parece um daqueles vídeos estranhos que você encontra no submundo do YouTube com poucas views. Eu encontrei até mesmo um filme longa-metragem que pode estar dentro desse subgênero. Ele se chama Hotel e foi lançado em 2012, ou em 2013 de acordo com alguns sites. Ele foi feito dentro do Counter-Strike, tendo 1 hora e 20 minutos de duração, mas fora isso eu não encontrei mais informações sobre. Mas de acordo com a sinopse no IMDb, o filme mostraria os 2 grupos antagônicos do jogo finalmente ficando em paz e tendo que lidar com o tédio. E por incrível que pareça, existe até um festival inteiramente dedicado a machinimas artísticos, chamado Milan Machinima Festival. Ele já teve 6 edições e é possível encontrar informações sobre alguns projetos que já foram submetidos ao festival. Infelizmente, muitos deles são impossíveis de encontrar na internet. Enfim, isso é um nicho bem obscuro que eu acabei me deparando e resolvi apresentar a vocês. Espero que esse vídeo tenha os interessado em também explorar esses trabalhos. E também, quem sabe, criar os seus próprios machinimas artísticos. E agora, não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou do vídeo e também deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!